Olá, caríssimas, caríssimos. Aqui é o professor Antônio Sávio. Nós estamos na aula de Direito Constitucional, falando sobre capacidade eleitoral ativa. Na aula de hoje nós continuamos, falamos do finalzinho da capacidade eleitoral ativa e também tratamos da capacidade eleitoral passiva. Pois bem, vamos lá. Quando falamos de capacidade eleitoral ativa, que é essa capacidade de escolha que você tem dos seus representantes, essa capacidade de votar, é necessário nós falarmos também a respeito do voto. Tá? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o voto. O voto é a escolha que se faz em relação àquele indivíduo, àquele sujeito que vai ser o seu representante. Você externaliza o seu poder com a prática do voto, com a prática da escolha em si. Ok? O ato de votar, então, é o ato de você escolher. Perfeito? O voto ele tem algumas características. Quais são essas características? Vou colocar aqui para você. O voto tem algumas características. Quais são essas características? O voto ele é direto. O voto ele é direto. O que significa o voto ser direto? Significa que o cidadão ele escolhe, ou seja, ele vota. Eu vou colocar assim, acho que fica melhor, tá? O cidadão ele vota diretamente. Ele vota diretamente no candidato, sem representantes. Eu não vou colocar sem representantes, senão vocês vão confundir essa expressão. Vou colocar assim, ó, sem intermediários. Fica melhor. Tá? Então, todas as vezes em que você vota, perceba, você vota no sujeito que vai ser presidente da República. Você vota no sujeito que vai ser deputado, no sujeito que você quer que seja senador. Você não escolhe intermediários para que esses intermediários escolham outra pessoa. O voto ele é direto, tá bom? Além de o voto ser direto, ele também, de acordo com a nossa Constituição, ele é secreto. Então, não se dá publicidade à escolha do eleitor. Quem você escolhe para ser aquele seu candidato no executivo, no legislativo, etc., esse sujeito, essa escolha que você fez, esse sujeito ele vai ficar escondido, ele vai ficar em segredo. Tudo bem? Não se dá publicidade à escolha do eleitor. Você pergunta, Antônio, mas e no Poder Legislativo? Não tem aquelas votações que são públicas? Então, meus amigos, no Legislativo, o próprio Supremo Tribunal Federal ele entende que essas deliberações parlamentares elas não estão sujeitas ao segredo do voto, porque prevalece aquele postulado da deliberação ostensiva. O que significa isso? A sociedade civil tem que ter controle e ciência do poder do Estado, do que o Estado está fazendo, tá bom? Outra característica do voto é que o voto ele é universal. O que significa dizer isso? Que o voto não se restringe a nenhuma condição discriminatória. O voto não se restringe a nenhuma condição discriminatória. Antônio, como assim condição discriminatória? Por exemplo, questão econômica, intelectual, de nome, família, sexo, cor, religião e assim por diante. Tá? Quaisquer pessoas, independentemente da questão econômica, intelectual, nome, família, blá, 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 pode votar, desde que seja alfabetizada. Tudo bem? Então, no Brasil, olha aqui, ó, anota isso que é importante, tá? No Brasil, hoje, o voto não é censitário. O voto não é censitário. Okay? Então, hoje no Brasil, o voto não é censitário. Tampouco, vou colocar aqui para você, ó, tampouco capacitário. Antônio, o que significa ele não ser censitário? Está relacionado à economia, tá bom? E o que significa ele também não ser capacitário? Ou seja, não se espera da pessoa uma determinada capacidade intelectual para, a partir de então, ela poder votar. Tá bom? Então, cuidado, muito cuidado com essas questõezinhas aí que são as características do voto. Além disso, eu poderia falar mais algumas características para vocês. E vou falar. Né? O voto, então, meus amigos, ele é direto, secreto, universal. Além disso, ele é, como diz a nossa Constituição, periódico. Você, inclusive, deve estar se lembrando dessas palavrinhas aqui quando nós tratamos das cláusulas pétreas, lá no artigo 60 da Constituição. Lembrou?
Uma das cláusulas pétreas é o voto, que deve continuar sendo direto, secreto, universal e periódico dentro do nosso Estado. O que significa o voto ser periódico? Só adicionar essa palavra aqui, pronto. Significa que a democracia, vou colocar assim, ó, a democracia representativa prevê e exige mandatos por prazo determinado. Ou seja, uma pessoa ela não pode ser eleita para um mandato de 100 anos. Ainda que ela chegasse aos 100 anos de vida, mas isso não é um modelo democrático que nós previmos para o nosso Estado. Então nós precisamos de que, periodicamente, eleições sejam feitas para que representantes sejam escolhidos. Uma outra característica, aí é uma característica interessante que eu também gosto de conversar com os alunos, é sobre essa questão de o voto ser livre. Antônio, como assim? A escolha, olha que legal, a escolha se dá por um ou outro candidato. A escolha se dá por um ou outro candidato. Ou caso a pessoa queira, ela pode inclusive invalidar seu voto. O que é invalidar o seu voto? Ela pode votar em branco ou anular. Hoje é a mesma coisa. Tanto faz você votar em branco quanto digitar na urna eletrônica um número de um candidato que não exista. Entendeu? O seu voto ele vai ser anulado, ele vai ser invalidado. O seu voto ele vai ser descartado no cômputo. Não existe aquela história que as pessoas contam, como existiu no passado, de voto de protesto, que se 50% das pessoas invalidarem o voto, teremos novas eleições. Não existe. A regra é que, dentre os votos válidos, os candidatos que obtiverem o maior número de votos serão eleitos. É assim que funciona. Tudo bem? Então, a única obrigatoriedade que você tem em relação ao voto é de você comparecer às urnas, né? Você comparece à sua sessão eleitoral no dia das eleições e assina a folha de presença no pleito, né? Na votação. Você não é obrigado a votar, a escolher alguém necessariamente. Você pode praticar a anulação do seu voto, tá bom? O voto também ele é personalíssimo. O voto também é personalíssimo. O que significa isso? Não se pode votar por procurador. Não pode votar por procurador. A pessoa que é cidadã vai até a sessão eleitoral portando o seu título de eleitor e ela própria deposita o seu voto, ela escolhe o seu candidato. Não dá para mandar alguém como procurador, não tem como, tá bom? E o voto também ele é igualitário no nosso país. Ele é igualitário. Ele parte daquele princípio americano que a gente normalmente estuda em história, né, e também algumas vezes na faculdade em algumas matérias. Você deve ter ouvido falar daquele princípio do one man, one vote. Ou seja, a cada pessoa um voto. E tem o mesmo peso. As pessoas, quando elas votam, o voto tem o mesmo peso. Não tem voto que vale mais para A do que para B. Vou te dar um exemplo. Se o presidente da República ele vota no período das eleições, o voto dele tem o mesmo peso que o voto meu, que não tem nenhum cargo eletivo, nenhuma função importante dentro do Estado. Então, ele parte do princípio, vou colocar aqui para você, ó, voto igualitário parte do princípio do one man, one vote. Pronto. Então, o voto tem valor igual para todos. O voto tem valor igual para todos, tem peso igual para todos. Ok? Então, meus amigos, isso que eu comentei aqui com vocês a respeito do voto, nada mais é do que uma deliberação do nosso poder constituinte originário. Vou colocar aqui para você, ó. O poder constituinte originário estabeleceu o voto direto, secreto, universal e periódico como cláusula pétrea. Antônio, é cláusula pétrea mesmo? É sim. Dá uma olhadinha, aqui ó, pétrea. Dá uma olhadinha lá no artigo 60 da nossa Constituição, lá no parágrafo 4º desse artigo 60, segundo inciso. Segundo inciso, você vai encontrar esse voto direto, secreto, universal e periódico
previsto como cláusula pétrea. Antônio, então, enquanto essa nossa Constituição ela for vigente, o voto ele vai ter essas 4 características obrigatoriamente? Vai sim, meus amigos, vai sim. É absolutamente necessário que ele mantenha essas características, tá bom? Essa é a capacidade eleitoral ativa. Agora nós vamos falar da capacidade eleitoral passiva. Deixa eu colocar aqui embaixo, ou subir um pouquinho a tela aqui, ó. Vamos falar da capacidade eleitoral passiva. Capacidade eleitoral passiva. Antônio, o que é capacidade eleitoral passiva? É a capacidade de ser escolhido, tá bom? É a capacidade, eu vou colocar para você, é possibilidade de eleger-se concorrendo a um mandato eletivo, ou seja, por eleição. Só se torna absoluto esse direito se o candidato ele preencher todas as condições de elegibilidade do cargo e também não incidir em nenhum dos impedimentos constitucionais. Antônio, eu não entendi isso. O que é isso? Ele tem que estar dentro de todas as condições e não pode praticar nenhum ato que retire dele a capacidade eleitoral passiva. Ele não pode estar diante de nenhum dos impedimentos constitucionais que nós chamamos de direitos políticos negativos. E quais que são, então, essas condições de elegibilidade, Antônio, que você estava falando para mim, esses requisitos? Vamos anotar, então, condições de elegibilidade. Você vai encontrar lá no artigo 14, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. E o que nós temos lá como condição de elegibilidade? Nesse artigo 14, parágrafo 3º. Nós temos o seguinte, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, eu preciso ter, primeiro ponto, nacionalidade brasileira. Deixa eu anotar aqui embaixo para vocês, pronto. Nacionalidade brasileira. O primeiro ponto é que você tenha nacionalidade brasileira. Antônio, se não tiver nacionalidade brasileira, eu não sou elegível? Não. Se eu não posso me candidatar a nada, não tem como, tá? Segunda coisinha, a pessoa ela tem que ter o pleno exercício dos direitos políticos. Tem que ter o pleno exercício dos direitos políticos. Ela tem que fazer também o seu alistamento eleitoral. Ela tem que conseguir alistar-se perante a Justiça Eleitoral. Antônio, alistamento eleitoral é ter título de eleitor? É. Você se alistar perante a Justiça Eleitoral. Tudo bem? Ela tem que ter também domicílio eleitoral na circunscrição. Antônio, o que é domicílio eleitoral na circunscrição? É ter domicílio para poder votar, ter poderes políticos na circunscrição do cargo para o qual ela concorre. Beleza? Tem que ter também, olha só, filiação partidária. Antônio, filiação partidária para concorrer? Para concorrer. Uma vez eleito, ele pode trocar de partido e até ficar alguns períodos sem partido político. Ok? Isso você estuda em direito eleitoral. Beleza? Além da filiação partidária, a pessoa tem que cumprir com o requisito da idade mínima. Antônio, mas como assim idade mínima? Tem idade mínima de, você vai dar uma olhada depois na Constituição, você vai acompanhar isso que eu estou te falando, tá? A pessoa tem que ter idade mínima de 35 anos, para quê? Para ser presidente e vice, vou anotar para você aqui, ó, e vice-presidente da República e senador. Então, 35 anos para exercer essas funções, tá bom? Precisa ter 30 anos para ser governador e vice-governador do Estado e do DF, do Distrito Federal. Precisa de, deixa eu subir mais um pouquinho aqui para não ficar muito ruim aqui para você. Precisa de 21 anos. Para quê? Para ser deputado federal, deputado estadual ou do DF, tá bom? Precisa também de, deixa eu colocar aqui o ponto e vírgula aqui para você. 21 anos então para deputado federal, deputado estadual ou do Distrito Federal. Precisa também de 21 anos, opa, é uma vírgulazinha que eu vou colocar aqui para você.
precisa também de 21 anos para ser prefeito, para ser vice-prefeito e para ser também juiz de paz. Olha que interessante, né? Juiz de paz ou juiz de casamento, 21 anos também. E precisa, deixa eu subir mais um pouquinho aqui, pronto, de 18 anos para ser vereador. O sujeito precisa de 18 anos para ser vereador. Tudo bem? Então, é interessante que a nossa Constituição ela prevê essas idades mínimas para que a pessoa concorra a esses cargos eletivos. Só um detalhe, né? O parágrafo 4º, deixa eu colocar aqui para você, ó, o parágrafo 4º, ele diz para a gente que são inelegíveis e não podem ser eleitos quem? Os inalistáveis, aqueles que não podem se alistar, ok? Mas os analfabetos. Eles não podem ser eleitos. Inclusive, vocês se lembram de quando o presidente Lula foi eleito, quando o Tiririca foi eleito, quando essas figuras emblemáticas são eleitas, as pessoas levantam esse requisito, dizendo que a pessoa não sabe ler e escrever, não sabe se comunicar muito bem, ela é analfabeta. Então, são feitos testes para que aquela pessoa possa ler e escrever uma simples frase, e se ela conseguir realizar essa operação, ela é tida como alfabetizada, ok? O juiz pode realizar esse teste com a pessoa, que é o teste de alfabetização, ok? Antônio, mas esses requisitos, né, que nós estudamos aqui, esses requisitos eles são previstos na Constituição Federal, eles são mutáveis ou imutáveis? Eles são normalmente imutáveis, pelo seguinte, são requisitos objetivos trazidos pela nossa Constituição Federal, tá bom? Tanto que a Constituição, por exemplo, ó, agora eu vou falar aqui de um outro parágrafo para vocês. Lá no parágrafo 2º, deixa eu colocar aqui, ó. Lá no parágrafo 2º, ela estabelece o seguinte, ó, que não podem se alistar como eleitores os estrangeiros e durante o período de serviço militar os conscritos, aqueles que estão em conscrição. Então, olha só, são inalistáveis os estrangeiros e os conscritos. Eles não são alistáveis, portanto, também são inelegíveis. Tudo bem? Então, essas regrinhas são regrinhas objetivas da nossa Constituição Federal. Ok? Nós temos ainda algumas observações para fazer aqui, que são algumas observações finais a respeito dessa questão. Nós vamos fazê-las agora, tá bom? A observação que eu faço agora diz respeito ao parágrafo 5º da nossa Constituição Federal. Nós estamos falando aqui, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, lá do artigo 14, e já estamos no seu parágrafo 5º, tá bom? Então, o que fala esse parágrafo 5º para nós? Ele estabelece o seguinte: o presidente da República, os governadores de Estado e do DF, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Então veja, o parágrafo 5º fala da reeleição. A reeleição no Brasil ela é permitida uma única vez de forma subsequente. Antônio, mas e de forma alternada? De forma alternada são permitidas várias reeleições. Então, de forma alternada são permitidas várias reeleições. Antônio, me dê um exemplo. Por exemplo, Fernando Henrique Cardoso teve o seu primeiro mandato, conseguiu se reeleger e teve um segundo mandato. Na próxima eleição imediatamente subsequente à reeleição dele, ele não poderia se candidatar à presidência de novo. Tudo bem? Teria que esperar pelo menos 4 anos para que depois ele voltasse à presidência da República. O mesmo em relação ao presidente Lula. Ele foi reeleito e ele deveria esperar 4 anos para que depois candidatasse novamente à presidência da República. Ou seja, essas pessoas, caso assim desejem, elas podem se reeleger de forma alternada, não de forma subsequente. Tudo bem?
Já o parágrafo 6º, vamos falar dele aqui rapidinho. Ó. Parágrafo 6º, esse artigo 14 da Constituição fala assim, ó, para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado, do DF e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito, até 6 meses antes da eleição. Então, é o caso de renúncia, vou anotar aqui para você, ó, é o caso de renúncia para concorrer a outros cargos. Está diretamente relacionado àqueles que ocupam funções no executivo, ok? Está relacionado àqueles que ocupam funções no executivo. Então, presidente, governador e prefeito, eles devem renunciar aos seus mandatos até 6 meses antes do pleito para concorrerem a outros cargos, tá bom? Essa é uma regrinha também da nossa Constituição. Já no parágrafo 7º, a gente tem o seguinte, deixa eu colocar aqui para você, ó. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes ou consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, do governador de estado, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Vejam vocês que essa regrinha ela tenta evitar a exploração de prestígio ou de influência dentro do Estado. Aquele que é parente, cônjuge do presidente, do governador, do prefeito, né, está relacionado também ao executivo, tá? Essa pessoa ela não pode concorrer. Se ela concorre, ela só poderia se ela já tivesse um mandato eletivo e estivesse concorrendo à reeleição. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui para você, ó, que o parágrafo 7º, ele tenta evitar a exploração da influência no Estado para privilegiar pessoa com quem tenha relação familiar. Ok? Esse é o parágrafo 7º. Já o parágrafo 8º, vou anotar aqui para vocês, o parágrafo 8º, ele fala para a gente, deixa eu ver se foi? Foi. Já o parágrafo 8º, ele fala sobre os militares serem elegíveis, sobre os militares poderem se candidatar. O parágrafo 8º, ele fala que o militar que puder alistar, ou seja, aquele que for alistável, deixa eu colocar aqui, ó, militar alistável é elegível. O militar alistável é elegível. Então, se ele puder se alistar, ele pode ser eleito. Mas tem algumas condições. Quais são essas condições? São basicamente 2, tá? Primeira condição, se ele contar menos de 10 anos de serviço, ele tem que se afastar da atividade para poder se candidatar. Tá bom? Para que ele possa se candidatar e ser eleito para exercer aquela função. E a segunda condição é a seguinte: se ele conta com mais de 10 anos de serviço militar, ele vai ser agregado pela autoridade superior dele, né? E ser eleito quando ele for diplomado, ou seja, quando ele efetivamente receber aquele diploma da função para a qual ele foi eleito, ele vai para a inatividade. Ele vai ser enviado para a inatividade, tá bom? Então, cuidado aí com essa questão, é uma questão bem objetiva mesmo, tá joia? Uma outra situação que eu queria comentar com vocês, que agora a gente comenta no fim da aula, tá? Eu vou colocar até aqui como novo tópico, é o artigo 15 da Constituição Federal. Vou colocar aqui para você, o artigo 15 da Constituição Federal. Sobre o que fala esse artigo 15? O artigo 15 diz que é vedada a cassação de direitos políticos dentro do nosso país. O que significa isso? Significa que a pessoa ela não pode ter os seus direitos políticos retirados arbitrariamente pela cassação. Agora, a pessoa ela pode perder ou ter os seus direitos políticos suspensos em alguns casos, tá? São casos, vou colocar aqui para você, ó, são casos de perda / suspensão dos direitos políticos. São casos de perda / suspensão dos direitos políticos. Esses casos aqui. Eu vou até
já copiar para vocês aqui os incisos e colocar direto no nosso caderninho. Pronto, já coloquei aqui para você e vou comentando cada um deles. Olha só, primeiro caso de perda ou suspensão é no caso de cancelamento de naturalização. Ah, Antônio, eu entendi, porque quando a pessoa ela perde a nacionalidade brasileira, ela não é mais cidadã. É por isso? É por isso, tá? Quem tiver também incapacidade civil absoluta também perde a possibilidade de exercício dos seus direitos políticos. Quem tiver condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado, tá bom? Ela também não estará no gozo dos seus direitos políticos. Quem se recusar a cumprir obrigação ou prestação alternativa, lembra do caso dos homens que eu tinha comentado já em outras aulas, em outros momentos, que eles têm que prestar o serviço militar obrigatório, se não prestarem e nem cumprirem com prestação alternativa, no caso de escusa de consciência, o que acontece com eles? Terão seus direitos políticos suspensos, tá bom? E também nos casos, olha que legal, de improbidade administrativa. Nos casos de improbidade administrativa, a pessoa poderá ter os seus direitos políticos suspensos. Antônio praticou ato de improbidade, foi condenado, pode ter os seus direitos políticos suspensos. Legal, né? Bem bacana. E o último artigo que a gente trata na aula de hoje é o artigo 16 da nossa Constituição Federal. O artigo 16, ele traz para a gente uma regra bacana sobre a vigência e aplicação da lei eleitoral. O artigo 16 fala assim, ó, a lei que altera o processo eleitoral entra em vigor na data da sua publicação, mas a lei não se aplica à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Então, por exemplo, imaginando eleições em outubro de 2020, essa lei ela deveria ter sido aprovada até antes de outubro de 2019 para que ela pudesse ser aplicada nas eleições de outubro de 2020, tá bom? Então, vou colocar aqui para você, olha, estabelece a anterioridade de um ano, vou colocar aqui a anterioridade de um ano para que a lei eleitoral se aplique ao pleito seguinte. Então, estabelece a anterioridade de um ano para que a lei eleitoral se aplique ao pleito seguinte. A lei entra em vigor na data de publicação, mas ela não tem efeito, não se aplica efetivamente à eleição que ocorra eventualmente dentro de um ano após a sua publicação e vigência. Tá bom? Cuidado com isso daí. É a última observação que eu faço para vocês a respeito dessa aula de hoje. Ok? Então, esses são os direitos políticos conforme a nossa Constituição Federal. Um grande abraço para vocês, meus amigos, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.